Bom, pessoal, então aqui trabalhando com a biblioteca Seaborn, agora a gente vai ver como trabalhar efetivamente e gerar gráficos com essa biblioteca. Tá? Então aqui eu já atualizei a biblioteca, importei a biblioteca Seaborn e aqui eu carreguei um dataset de exemplo aí, né, chamado Titanic, que contém os dados dos passageiros do Titanic. Tá? E aqui a gente tem esse dataset. Vamos falar aí dos principais campos desse dataset, para vocês terem uma ideia do que a gente está trabalhando. Tá, tem alguns campos duplicados aqui, vamos dar uma olhadinha. Então aqui, cada linha representa um passageiro. Eu tenho uma coluna aqui para dizer se aquele passageiro sobreviveu ou não. Vocês vão ver que essa coluna ela está duplicada, eu tenho essa informação em número aqui, né, 0 ou 1, mas eu também tenho em texto aqui, tá? A classe, que também está duplicada, então terceira classe, por exemplo, também está duplicado aqui. Então aqui eu tenho numérico e texto, tá? O sexo, a idade, número de... aqui, se não me engano, é esposo ou esposa, irmão a bordo. Aqui, número de filhos a bordo. Aqui, o preço da passagem. O porto no qual ele embarcou, que também está duplicado aqui, certo? Aqui, se era homem ou mulher, que também está duplicado, tá? Aqui, uma informação derivada, se era adulto do sexo masculino, então, a partir da idade do sexo, ele tem essa informação. O deck aqui, eu não sei dizer para vocês do que se trata, tá? A cidade que a gente já viu, se sobreviveu ou não, se estava sozinho ou não, que também deriva aqui desses outros dois campos. Tudo bem? Então a gente vai trabalhar em cima desses dados, é bom que vocês tenham aí uma ideia do que se trata, certo? Bom, qual que é o primeiro gráfico que a gente vai trabalhar então? É o histograma. O histograma, pessoal, ele serve para a gente visualizar como os dados estão distribuídos. Então a gente vai pegar alguma dessas informações aqui, uma dessas colunas, e vai ver como esses valores se distribuem. Tudo bem? Então vamos começar. Para gerar um histograma com a biblioteca Seaborn, pessoal, a gente usa esse método aqui, chamado histplot, tá? E esse método recebe algumas informações básicas aí, algumas informações que são obrigatórias, tá? Primeiro, os dados, que no caso pode ser o nosso data frame do Pandas, ou pode ser um vetor do NumPy, tá? Ou algum outro tipo de dado aqui, tá? E aqui x e y são aqui as variáveis, né? No caso do data frame do Pandas, são as colunas que a gente quer usar para extrair esses dados. No caso, a gente vai trabalhar por enquanto com uma variável só, então a gente só vai passar o valor de x, tá? Bom, vamos ver como fazer isso. Então eu vou chamar aqui a biblioteca Seaborn, SNS, e vou chamar o método histplot. Primeiro eu vou passar a variável data, que vai ser o meu data frame, tá? E depois aqui para o x, eu vou passar o nome de uma das minhas colunas. No caso, eu quero ver aqui como os passageiros estão distribuídos aí pela idade, tá? E é só, pessoal. Feito isso, ó, ele já mostra para a gente aqui essa distribuição. Vamos dar uma olhadinha e entender como que esse gráfico aqui funciona. Então, pessoal, cada coluna dessas aqui vai representar um intervalo de idades, tá? Então, por exemplo, de 0 a 5 ou de 0 a 7, isso aí vai variar e você pode controlar esses intervalos, tá? Então, mas cada coluna dessas representa uma caixinha que é um intervalo, aqui nesse caso de idades, tá? E aqui, o tamanho dessa coluna, ele representa para a gente um número, no caso de passageiros, que se encaixam dentro dessa caixinha. Então vamos supor que essa primeira caixinha aqui vá de 0 a 5, ele está me mostrando quantos passageiros tem entre 0 e 5 anos. Depois, quantos passageiros tem entre 5 e 10 anos. Depois, quantos passageiros tem entre 10 e 15 anos, tá? Então, essa é a forma como o histograma funciona. Ele mostra para a gente a frequência com que cada valor aparece aí nos meus dados, tá? Quantas pessoas eu tenho com determinada idade ou ali um range, né, um conjunto de idades, tudo bem? Bom, pessoal, aqui a gente vê
aqui nas nossas caixinhas, que não necessariamente cada caixinha equivale a de 0 a 5, de 5 a 10, né? É um intervalo aqui um pouquinho menor, deve ser 4,5 ou 4, alguma coisa assim. Elas não estão exatamente alinhadas. Mas e se eu quisesse alterar isso aqui? Se eu quisesse, por exemplo, que cada caixinha dessa equivalesse, por exemplo, a 10, de 0 a 10, de 10 a 19, né? De 0 a 9, de 10 a 19 e assim por diante. Se eu quisesse alterar o número de valores que caem dentro de cada caixinha dessas, como que eu faço? Tá? Eu tenho um parâmetro aqui no método histplot para isso, tá? Que é o método binWidth, que é a largura da nossa caixa. E eu posso dizer aqui, por exemplo, que eu quero uma largura 10. E aí vocês vão ver, ó, que a nossa distribuição muda aqui, o tamanho das nossas caixinhas muda. Então agora eu tenho de 0 a 10, de 10 a 20 e quantas pessoas caem dentro de cada caixinha dessas, certo? Dá para ver também, pessoal, que a forma, né, o tamanho das caixas aqui modifica a visualização e a noção que a gente tem desses dados. Aqui, ó, com essa distribuição, a gente consegue ver que existe ali um número considerável aí de crianças entre 0 e 5, 0 e 4 anos. Quando a gente aumenta o tamanho da caixa, essa informação meio que some, tá? Então, esse número de caixas ou o tamanho da caixa é uma informação importante, é um parâmetro importante para quando a gente trabalha com histograma. Então, vale a pena a gente trabalhar aí manualmente com esse parâmetro para tentar entender, para tentar achar o valor mais adequado, onde a gente não perca informação, mas também não tenha um gráfico ali sobrecarregado. Por exemplo, se eu colocar aqui que cada caixinha é uma idade, ó, a informação aqui, a gente tem muito mais informação, mas é até excessivo. Eu tenho um gráfico aqui com mais coisa do que eu preciso, né? Então, acho que 5 aqui, por exemplo, já é um tamanho bem adequado. A gente já consegue entender bem, né, o número de pessoas, aí, a idade das pessoas que embarcaram no Titanic. A gente vê que tem um número considerável aí de crianças, né, entre 0 e 5 anos, tá? E que a maioria do pessoal ali está na faixa aí dos seus 25, 30 anos. Tem bastante gente aqui e aí vai diminuindo aí conforme a idade sobe, tá? Então, quando a gente visualiza uma distribuição, pessoal, a ideia é essa, é a gente entender como esses dados estão distribuídos, tá? Como esse nosso dado está distribuído ali, se é uma distribuição normal, né? Se a gente tem ali um centro e um valor um pouquinho menor aí nas bordas, tá? Se é uma distribuição que tende mais, aí são mais pessoas mais velhas, são pessoas mais novas. Então isso vai depender muito da informação que você tem, do tipo de dado que você tem e para que você quer saber, né? Nesse caso aqui, pessoal, a informação da idade, ela ajuda a gente a entender a idade desses passageiros. Mas se eu quisesse extrair alguma informação mais relevante aqui, eu já poderia cruzar esses dados no meu histograma com alguma outra informação. Por exemplo, poderia vir aqui e criar um histograma e vamos supor que eu quero saber a distribuição das idades, mas também quero separar quem é homem e quem é mulher. Vamos ver se a gente tem alguma coisa relevante aí, algum dado importante. Então eu vou colocar aqui meu data frame df, né? Vou colocar aqui a idade, o x. Vou manter aí esse tamanho 5 para as minhas caixinhas. E agora eu vou passar um outro parâmetro aqui chamado RUI, tá? E aqui eu vou colocar a coluna sexo. Olha só, pessoal, o que eu tenho aqui. Ele separou para mim homens e mulheres, tá? Mas aqui a gente tem um problema, certo? Por quê? Porque aqui homem está na cor azul, mulher aqui está nesse laranjinha claro aqui, né? Só que aqui eu vejo esse laranja, mas o resto está cinza. Onde eu tenho cinza aqui?
Tá? O que está acontecendo aqui, pessoal? Está acontecendo que quando ele mistura essas duas cores, sai esse cinza aqui. Então, nesse caso aqui, dá até para ter uma noção, né? Mas ele meio que oculta essa informação. Como que eu posso trabalhar isso aqui? O que eu posso fazer para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar? Eu tenho uns outros parâmetros aqui que eu posso utilizar, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui essas duas cores, eu posso usar esse parâmetro múltiplo e aí falar assim, eu quero que você coloque esses dados empilhados, tá? Aqui ele está em camadas, está um na frente do outro, tá? Com um pouquinho de transparência aí, mas essa mistura das cores aí acaba gerando esse problema. Agora eu quero que você empilhe esses dados para mim. E ó, aqui está empilhado. Então aqui eu tenho as pessoas do sexo feminino em laranja e sexo masculino em azul. Facilita um pouquinho aí a visualização desses dados, tá? Uma outra forma que eu posso utilizar é passando o parâmetro DOD, aliás, passando o valor DOD para esse parâmetro múltiplo. O que isso aqui vai fazer? Ele vai colocar uma coluna do lado da outra. E aí a gente consegue visualizar essa distribuição até um pouquinho melhor, né? Dá para ver, por exemplo, que aí entre crianças de 0 a 5 anos, a gente tem um número quase igual de homens e mulheres, né? A gente tem aqui homens mais velhos e mulheres a gente já não tem aqui nessa mesma faixa de idade aí a partir dos 65, 70 anos, tá? Já quase ninguém. Então, pessoal, esses são aí os principais parâmetros que a gente tem para o histograma, tá? Como a gente pode utilizar esse gráfico para visualizar as distribuições. Espero que vocês tenham entendido, tá? E nas próximas aulas a gente vai ver aí outros métodos para visualizar distribuições e gerar outros tipos de gráficos.